bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos lá, galera, para mais o quê? É o quarto episódio. Reator 4 de Chernobyl, radiação aqui, ó, torando. E vamos começar, então, Não, primeiro assim, vamos lá. Tirem as crianças da sala. Episódio impróprio para menores de 80 anos. E o que é que a gente tem... O que é que fizeram com a gente? Para quem não nos conhece, está nos ouvindo, é a primeira vez que nos ouve, eu sou Yasmin e... Doutor Guilherme, da pediatria. Exatamente. Cirurgia e pediatria hoje juntos, num episódio levemente caótico, diria eu. Não, a empresa até este momento tentou ao máximo evitar este contato, este encontro, mas não puderam, por quê? Porque vocês, telespectadores aí, pediram e vocês vão pediram ter. E o gerente enlouqueceu, e a gente tá dando isso pra vocês hoje. E o que é que fizeram pra gente? Pra tentar minimizar o erro, né, a chance da gente fazer besteira, deram um roteiro pra gente, disseram que a gente ia falar de quê, Gui? Vamos lá. Nuances das questões de prova do Revalida. Exatamente. E o que é que a gente vai fazer com isso? Não vamos falar de nada sobre isso, tá bom, gente? Aqui, ó. Hoje, na verdade, vamos pegar o nosso roteiro e a gente vai tacar o pau nisso aqui. E aí eu quero a interação de vocês junto aqui com nós. Por favor, nos defendam nos comentários, pelo amor de Deus. Porque a chance da gente ser demitido é altíssima. Hoje é alta. Então, defenda a gente aí, tá bom? Isso. E o que a gente vai falar? Vamos falar de vida real hoje, Gui? O que é que você Vida acha? real. Acho que assim, vocês estão aí revalidando, estão querendo, né? Vão passar, vão vir pra exercer a medicina aqui no Brasil, porque médicos vocês já estão no processo de revalidação. E aí, o que acontece? A vida não é um morango depois que a gente se forma, não é mesmo? Pois é, né? The Life Snake. The Life Snake, vulgo a vida cobra. Então, fica assim, como que é a vida real? E a gente vai trazer pra vocês aqui a vida real, porque nós somos Documento Verdade, entendeu? A gente tá aqui pra ajudar vocês naquilo que ninguém ensina. Porque assim, ensinar a passar no Revalida, a gente ensina, tá? Ensinar a fazer questão, a gente ensina. Agora, pra ensinar o que é a vida no plantão, opa! Ninguém ensina. Isso é só o quê? Tomando muito na tarraca no plantão, entendeu? No plantão, exatamente. O plantão não é para amadores, entendeu? A gente tá aqui não como só professor, não como médico, a gente tá aqui como sobreviventes aos plantões, que damos até hoje, não é mesmo? Exatamente, do PS à UTI, que eu passo na UTI, né? Isso, você é da UTI, eu não sou da UTI não, eu passo pelo centro cirúrgico. Este é o episódio que vai preparar você para o momento em que você olha pro seu paciente e faz, onde dói? E ele responde, sim. Aí você, mas onde? Ele, tudo. Ou aquele bom e velho, bom dia, tudo bem? Se tivesse bem, eu não tava aqui, doutora. É isso, não é mesmo? Esse aqui vai ser o quê? As nuances da vida real, não da prova, né? Na prova a gente toca o barco, touch the boat. Touch the boat, exatamente. Vai-se embora, Gui. O que é que a gente vai falar? Vamos falar sobre o quê Vamos agora? Lá, cata aí, ó, Vamos catar aqui, que a gente montou um esqueminha aqui pra vocês, viu? Eu tô colando o nosso roteiro, mas a gente montou um esqueminha. Seguinte, vamos lá. Pacientes que vão testar a sua fé. Quando ele conta... Qual a sensação, doutor Guilherme? É porque você trabalha com criança, que tem a mãe que vai contar a história, né? E a mãe aumenta geralmente umas 100 vezes daquilo que você... Me diga uma coisa, quando você olha pra mãe e faz assim, tipo, e pergunta, faz o que aconteceu? E ela olha assim, faz, doutor, é o senhor que vai poder me ajudar hoje, porque eu já rodo com este menino há 3 meses nos pronto-socorro. Isso é 2h30 da manhã, né? E ninguém resolve o meu problema. Porque o que eu acho que eu tenho que fazer é o quê? Uma chapa do peito desta criança. Uma chapa, tem que fazer a chapa. Tem que bater a chapa e bater a chapa da cara, né? Mas o grande... Isso que eu ia perguntar. Criança caiu, doutor Guilherme. Qual a função do raio-x de crânio? Gastar dinheiro do SUS. Tranquilizar a mãe. Não, tranquilizar a mãe, a gente faz o quê? A gente faz um midazolando nessa mãe. Mas assim, né, geralmente quando ela chega, é isso que a gente encontra. Ela vai perguntar, né, a gente pergunta, o que a gente pode te ajudar hoje, né, você tá aqui no plantão e tal. E geralmente esse tipo de mãe é a mãe que vai bater depois da meia-noite. Né? É sempre depois da meia-noite. E aí ela vai falar exatamente isso. Eu estou aqui para que você possa me ajudar. E aí, ao invés dela começar a contar a história daquele momento, ela fala assim, então, há mais ou menos uns 3 anos, detalhe que a criança tem assim, tipo 4 anos, né? Há 3 anos a criança, ela vem assim, assado, ela vai te contando uma história que se você não interrompe, você fica com aquela pessoa ali, né? Ali, isso que eu ia dizer, como interromper o paciente? Vamos para o segundo tópico. Sobrevivemos a mãe. Aqui a gente tá falando mãe, mas também é aquele paciente que
que não para de falar e que não é nem só que não para de falar, mas que não vai com a queixa de urgência, né? Até a gente segue vocês, viu? Trazendo aqui uma correlação. Tem o Peterson, que foi nosso aluno, revalidado nosso aqui, e o Peterson postou um dia desse que o cara esqueceu o motivo da consulta. Ou seja, tava realmente precisando da consulta. Exatamente, né? ele foi pra consulta e disse, então, o que é que eu posso lhe ajudar? Ele, então, doutor, esqueci. Né? Com vocês eu não sei se acontece, mas com a gente galera esquece muito. Ou então, assim, sabe aquele povo já mais velho? Uns cara formado, umas mulheres grandes já, que o acompanhante que tem que contar a história toda, você pergunta, faz e aí, onde dói? Aí ele olha e faz, fala. Tipo, catucando a mãe com 30 anos nas costas. É que no meu caso, a mãe, se ela não tem queixa, ela vai te arranjar uma queixa. Boa. Ela vai te arranjar, ela vai falar assim, você não vai passar nenhum antibiótico, não vai ter nenhum remédio de verme. São os clássicos, né? Então ela vai ali pra te procurar e ela vai, se ela não tem nada, ela vai te caçar alguma coisa. Nem que seja pra você passar um remédio de verme. A criança não precisa, mas você vai ter que passar. Entendeu? É bom que a gente leve isso até pra prova também, né? Porque, tipo, dizem que a estação de pediatria, não sei, né? Mas pelo que vocês comentam, diz que a estação de pediatria, a criança tem uns 40 diagnósticos na estação. Pelo menos um erro alimentar você acha, na vida também. Não, sempre vai ter um erro alimentar, é isso que vai ter. Lembrar que dos diagnósticos de puericultura são pelo menos 5, né? Vixe então, Maria! Numa criança normal, saudável, 5 diagnósticos, ela já sai. Então é isso, gente. Voltando àquela parte do interromper, como é que a gente acaba interrompendo? É que eu era já meio rude, meio grosso no pronto-socorro, né? Então, geralmente eu já cortava, porque senão você não consegue fazer uma triagem, uma anamnese boa, né? Então eu já falava, não, vamos lá, o que te trouxe aqui? Não, mas é exatamente isso, eu estou tentando te explicar. Não, eu quero saber o motivo agudo. O resto daqui pra trás a gente discute depois. Se você não interrompe, você vai ficar ali com aquela paciente pelo menos 1 hora. E nisso, o pronto-socorro torando e o povo querendo entrar no seu consultório pra te arrebentar. Sabe com a gente o que é que acontece muito? Acho que já aconteceu com vocês também. A gente fala assim, tem algum problema de saúde? Aí, cara, um dia desse, juro, um dia desse. Tem algum problema de saúde? Não. Tenho nada não. Não? Toma algum remédio todo dia? Tomo, doutora, losartana, hidroclorotiazida, metformina e varfarina. O cara era anticoagulado. Metformina é glifage. Glifage. E ou o compridinho do branco. O branco do comprido. Não, o verdinho. O verdinho, o branco do comprido me quebra. Ou aquele branco do comprido, ou o branquinho pequenininho, redondo. Eu adoro também. É top. Tá vendo, gente? Por isso que eu digo, vocês já estão preparados pro Revalida. Vocês fazem isso que é mais difícil, cara. Quem faz isso faz qualquer coisa. Exato. É só confiar. E por isso que eu digo, se a prova é porque a gente fica nervoso, né, na hora da prova e tudo mais. Outra coisa que eu gosto da pastinha de exame. A pastinha de exame na consulta é boa. Mas no PS, quando chega com a sacolinha, geralmente é aquela sacolinha, a sacolinha assim meio transparente. Da Pernambucanas. Isso. Aquele sacolão da Isso, Não, teve um dia, juro, essa é verdade. Um dia desse, qualquer coisa eu mostro. Chegou um paciente que eu tava no ambulatório, não era PS, tá? Era consulta. E aí um ambulatório de consulta de lesão de pele. E aí quando eu fui perguntar pro paciente, ele disse, o que aconteceu com o senhor? Ele, não, eu tenho um corpo estranho aqui. Ele não disse assim, ele disse, eu tenho um pedaço de metal aqui no braço. E aí eu fiz, o senhor tem algum exame? Aí ele olhou pra mim e fez assim, só um minuto. E começou a tirar um monte de coisa de dentro da sacola. Eu esperando a hora que ia sair um raio-x pra eu ver o corpo estranho. O raio-x. Ele me tira um ímã. E começa a botar o ímã no punho e o metal levantando e grudando no ímã. Acredita? Você quer um diagnóstico mais efetivo do que esse? Eu disse, eu fiz cirurgia, tá marcada, não preciso mais nada. Não, mentira, pedimos um coágulo. Teve que pedir pelo menos mas o raio-x pra ver onde é que tava o negócio. Pediu? Oxe, vai que, sei lá. Mas é só ir pelo ímã. Na hora eu boto o ímã, passo um clorex no ímã e fico catando. E ó, tal. Não, pelo amor de Deus. Mas vamos embora. Mas quando tira a pastinha, puta que pariu. Tirou a pastinha, veio calhamaço de exame. Aí você pega os exames, tem exame de 10 anos atrás. E outra coisa que eu tô vendo aqui, a gente já viu as nossas, estamos falando aqui dos nossos casos do plantão, outro tipo de paciente que eu acho legal, não tem aquele paciente que não só o paciente, né, às vezes é o plantão em si, que você tem, a galera testa, olha tudo, testa a sua fé, a sua capacidade o carisma acaba rápido. Não, o carisma entrou no plantão, acabou o carisma. O carisma, às vezes, dependendo do plantão, o carisma acaba rápido, e olha que eu tento. Mas o negócio é complicado. Mas aí, às vezes, acaba. Outra coisa,
Não sei se você já pegou aqueles pacientes que do nada, menino, quando você vai, do nada ele melhora. Tem esses que do nada melhoram. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, doutor. Graças Agora a que Deus a senhora, que nossa é do senhora. nada ele Do melhora. nada. Você fez ali uma dipirona e um soro só pra pensar no diagnóstico da pessoa e ali ele vai lá e dali ele melhora. Não, e eu tô vendo aqui, ó, vamos lá. Mentiras, a gente vai fazer agora a gente tá fazendo pequenos quadrozinhos e aí vocês vão deixando ideias aqui pros próximos episódios. Mentiras que te contaram na medicina, Guilherme. Vai, fala a gente vai falando aí. 5 mentiras, vai, vamos lá. Que eu ia ser rico. Que a vida melhora. Já fomos 2. Depois da residência, melhor. Depois da residência, tudo melhora. Ou então assim, não, plantão, sabe uma que é top? Não, plantãozinho filé. Plantãozinho filé quebra. Se alguém olhar pra você e disser, não, plantãozinho filé, corra como se não houvesse amanhã. Vou colocar aqui, contar um caos. Meu primeiro plantão depois que eu me formei. Porque eu tava no processo de estudar pra residência, né? Eu tava dando alguns plantõezinhos de remoção de ambulância, que é a pior. Nossa, é o pior plantão que tem. É o pior. E a gente não sabe onde a gente tá se metendo. Não sabe. Só não é melhor do que ter uns plantão de evento maravilhoso também. Nossa, depois eu também, né, eu tenho uns bons, que eu também fiz tudo isso. E aí, falavam assim, nossa, Guilherme, por que você tá dando plantão muito de remoção? Vai lá e vai nessa Santa Casa. Foi uma Santa Casa, porque eu fiz faculdade em Bragança Paulista, né, então tem bastante região ali do interior que eles tacaram a gente na Santa Casa. E aí eles falaram, então vai lá, porque você só vai atender o quê? Pronto-socorro. Fui na esperança de ser somente um pronto-socorro. Primeiro de tudo, eu não sabia que tava tendo evento na cidade. Nossa senhora, olha. Estava tendo evento na porra da cidade. Segundo, cheguei lá para ver a sala de emergência, o desfibrilador estava quebrado a pá. Eu tomei um choque já com o desfibrilador. No hands-on você sabe que eu tava me dando um choque, né? Mas eu já tomei. Terceiro Eu tomei ponto, um choque. não estava funcionando porque era final de semana, não estava funcionando o quê? Laboratório da cidade. Nunca, Tinha que ir jamais. pra Bragança Paulista o laboratório se você fosse pedir. Quarto ponto, tinha enfermaria pra tocar também. Eu tinha que sempre evoluir tem. a enfermaria pela manhã. E aquele plantão que você entra, você faz assim, vai, não, esse plantãozinho tranquilo, é só fichinha. Aí você descobre que a fichinha é de clínica, ortopedia, GO, pediatria, tu tem que passar a visita, conversar. Não, é um inferno. Não, ainda bem que eu só tinha pegado de pediatria. E aí, o meu saldo... Ah, não, na verdade não, né? Foi clínica médica e pediatria. As gestantes que batiam lá, a gente tinha que encaminhar logo, Sim. porque, né, também não ia fazer parto naquele lugar. Mas eu peguei clínica médica e pediatria. O meu saldo nesse dia foram de 153 pacientes atendidos em 12 horas. 150 em 12 dias, Jesus, não sei Porque nem tava fazer a passando conta. lá no negócio de senha, né? 153. O meu último paciente foi uma criancinha com TEA e pneumonia, que eu tive que remover a criança ainda. Minha gente de Deus, saiu correndo praticamente, né? Gente, a pessoa sai, tipo, fugida do plantão quase. Eu Nunca nunca mais olhar mais pra trás. botei o pé e nunca mais acreditei na pessoa que me indicou esse caralho desse plantão. É. E remoção é outra coisa, né, gente? Remoção a gente acha que a gente tá indo remoção, super ok. Você acha que é maravilhoso. Não, é tipo, não, doutor, tudo bem? Olha, vai lá fazer remoção Tá do paciente e estável. tal. Tá estável. O quê? Eu fui lá no Taipas. Eu fui lá fazer a remoção do paciente no Taipas. Aí falaram assim, não, tá super estável. Galera, não tinha como. O paciente tava com nora, tava com vaso, tava com todas as drogas Galera vasoativas. ferrada. Tinha acabado de ter uma PCR quando eu entrei e eles falaram, não, agora, ó, leva rapidinho, porque agora é a única chance que essa pessoa tem de sair daqui Exatamente. viva. Como que você vai remover uma pessoa que acabou de ter uma PCR, que tá com as drogas toradas no talo? É, vira praticamente uma corrida contra o tempo, né? Não é tipo E assim, às 3 horas da tarde em São Paulo, como que você chega? Não tem como. Ia morrer na ambulância. Então é isso, a Não gente tem se mete nesses enroscos aí. Exatamente. Outra coisa, vamos falar ainda falando ainda de plantão, de mentiras que te contam. Vamos falar, porque assim, o plantão, a gente tem os casos que são difíceis, a gente tem um cansaço, a gente tá brincando aqui, mas assim, a gente ama o que a gente faz. Mas vamos falar de um ponto muito importante no atendimento médico: sistema. E aí? Qual o pior sistema que você já trabalhou? Tazi. Tazi. Que desgraça de sistema do inferno. E o Tazi, eu trabalho com o Tazi antigo ainda, que era da época que eu era residente, que é o Tazi HTML. Nossa, não, gente, não. Tazi não É o tem. antigo. O Tazi é assim, caso você não conheça o Tazi, E nem queira. sistema, nem queira. Que o Tazi é assim, primeiro, ele tem muito clique, e você precisa realmente provar pra ele que aquela dipirona injetável
Muito importante. Então ele faz assim, justificativa. Aí você justifica, dor ou febre, não sei o que. Ele faz assim, mas você tem certeza? Você sim. Ele, mas temos a opção comprimido. Você não quer o comprimido, inferno. Se eu tivesse que eu quisesse comprimido, eu botava comprimido. Não tem como. Não, é um gente. inferno. Não dá. Olha, eu digo que você chegou ao ponto de praticamente um TI do hospital quando você consegue pedir sangue no TASI. Pedir sangue no TASI é o maior desafio da minha vida. Eu prefiro uma toracotomia do que pedir sangue no TASI. Juro Não, por sem Deus. contar que o tempo que demora pra você poder internar um paciente, né? Muito, muito. Você atendeu em aí, 30 HI minutos e você confirme. demora pelo menos 3 horas pra 3 horas terminar a pra papelada. Exatamente. Não, é bizarro. Problemas do plantão, deixem aqui depois nos comentários de vocês o que é que vocês querem mais. Porque aí, dependendo, se vocês quiserem que a gente fale mais causas de plantão, aí a gente faz uma edição assim, começando meia-noite, né? Porque não dá pra soltar nas plataformas em todo horário. Mas um bom que eu usei, que é o do HC, o MV. Então, o MV, cara, o que eu gosto do TASI, vou aqui defender meu TASI, que eu trabalho com TASI. O que eu gosto do TASI é porque o TASI, quando você meio que aprende a mexer nele, ele é completão. Você não precisa sair dele, da nossa parte, pelo menos, pra lançar aviso cirúrgico. Então, eu gosto disso. Mas assim, não é fácil Não, mexer. não, assim, pra você mexer no sistema pra evoluir e tal, é ok, mas o meu problema maior é a prescrição. É a prescrição é muito Nossa, chata. e quando você tem que colocar nutrição parenteral junto, ai Nossa, não. o inferno. Aí você vai colocar, tipo, pra vocês deve ser pior ainda, porque vocês fazem cálculo de soro. Porque a Nossa. gente mete o sorão lá e vai automático. Mas pra você botar o ml hora, filho, é sem condições. Que aí você tem que colocar, né? E aí, às vezes ele trava se você vai colocar, por exemplo, fósforo orgânico, gluconato de cálcio, que a gente vai montando, né? Potássio, o sódio e tal. E aí você tem que colocar os ml, porque você tudo calcula. Ele vai falando assim, não pode tal, sei lá, vou chutar aqui, porque não é desse jeito, né? Mas é só pra vocês verem. Quando a gente coloca, por exemplo, gluconato de cálcio e sulfato de magnésio, vai ultrapassar a quantidade de MEC por litro que esse Nossa paciente pode. senhora! E aí ele não te deixa, entendeu? Ele bloqueia pra você não pode colocar. Enfim, né? É isso. É isso. Não, mas... E eu acho que assim, também a gente pode pegar aqui com essas coisas, a gente tá brincando, mas a gente consegue levar isso pra prova também, Sim. né? Por exemplo, você vai pensar a gente sempre tenta sistematizar o nosso atendimento do plantão do jeito que a gente sistematiza o OSC quando a gente ensina pra vocês, por exemplo, tá? Então, quando a gente vai falar pra vocês, sei lá, tipo, prescrição, primeira coisa, dieta, né? Então, primeira coisa, dieta, jejum ou não? Na cirurgia tá todo mundo passando fome. Todo mundo de jejum, porque a barriga tudo podre. A gente deixa todo mundo de jejum. Aí depois vem sorinhos e afins. Aí depois antibiótico e aí o resto, né? A perfumaria. A perfumaria. Eu ia dizer perfumaria, mas eu vou me controlar pra não falar perfumaria. Mas tem eu. Mas tem o Guilherme pra falar. Tem eu. Perfumaria. Inclusive, gente, dúvidas de prescrição, fizemos uma live no YouTube sobre prescrição médica, tá bom? Então, olhem lá, dá uma olhadinha. Inclusive, fui eu que fiz, junto com Alebiros. Alebiros. Beijo, Alebiros. Vamos lá, gente. Ó, a gente tá falando aqui das mentiras das medicinas, das mentiras que a medicina não contaram pra gente sobre a medicina. A gente falou que ia ser fácil, que o plantão é filé. Outra coisa, quem nunca forma e faz assim, não, esse mês eu vou trabalhar menos, só mais um plantãozinho de 80 horas. Não, só mais um plantãozinho, A pior coisa que acontece quando você começa a dar plantão é o quê? Você começa a basear toda a sua vida no quê? Esse sofá da Silvia Design aqui, ó. O Isso. sofazinho custa 5 mil reais. O meu plantão tá 2.500. Eu dou 2. Então um sofá top em casa. Top em casa. É exatamente assim. A gente começa a calcular as coisas em plantão. E isso vira craque, gente. Isso é difícil. E até quando vocês estão estudando, por exemplo. Porque é difícil. A gente sabe, não sei aqui, a galera, mas, por exemplo, eu não tive esse privilégio de poder parar só para estudar, gente. Eu tive que, depois que eu formei, eu não passei direto na residência, e eu precisei conciliar trabalho com estudo. A gente sabe que muitos de vocês, às vezes, terminam e fazem estratégia de saúde da família ou alguma outra coisa, e isso é complicado, porque a gente começa meio que a trabalhar e você... Poxa, primeiro que assim, a gente passou, né, todos nós aqui passamos um tempão para se formar, vivendo no centavo, no clube social com catuaba, né? Porque era difícil. E catuaba aí depois... selvagem. Catuaba selvagem. Que a gente quando tomava, como é que chamava? Na Lagoas Capeta. Era uma mistura de leite condensado com cachaça. Era um negócio, amendoim, menino. E corote, né? Porque corote agora é gourmet. Corote é gourmetizado, porque antes era na barrigudinha. Era na barrigudinha, exatamente. Igual a população de rua. Então, assim,
De verdade. A gente começa a trabalhar e às vezes a gente acaba virando meio que, né? Você fica naquilo e não separa o seu tempo pra estudar. E a gente sabe que você precisa realmente separar bem, porque a gente tem responsabilidade, né? Todo mundo tem responsabilidade financeira, mas acaba sendo complicado. Tanto que depois da residência, depois de um ano da residência, que eu estava trabalhando nos plantões de UTI NEL, teve um mês, nossa, eu lembro disso, foi o que? Ano passado? Ou foi ano retrasado? Não, acho que foi ano passado. Junho do ano passado, eu dei 22 plantões no mês. Jesus amado. Na UTI NEL. Cara, eu peguei um carnaval, nem pode isso, mas eu peguei um carnaval na residência que a gente saía, tipo, eu entrei, sei lá, sábado de carnaval, aí entre enfermaria e ambulatório e não sei o que, eu vim sair terça-feira à noite. Na quarta, eu era a quarta de cinzas, em pessoa. O bom é que na UTI NEL, é que assim, bom não, né? É porque ela era um ambiente um pouco mais controlado. Geralmente a UTI NEL é um ambiente mais controlado, porque você não tem essa coisa da porta aberta ali, né? De sair desovando ali pra você. Mas a gente fazia, além da UTI NEL, alojamento conjunto, berçário, mais a sala de parto. Nossa, eita. Nossa, alojamento, eu não sei se nosso alojamento conjunto também, uma papelada desgraçada. Uma papelada, menino, um monte de coisa pra fazer. Isso. Pelo amor de Deus. Ai, ai. E o que é que não cai na prova, Gui, mas que cai em todo plantão? Vou dar um exemplo aqui, tá? Ó, vamos fazer assim. Vamos um jogo. Se é prova ou se é vida real. Vamos lá. Choque séptico. Cai na tua prova. Porra, isso daí chove no plantão, chove né? na prova. E no plantão também, mas cai na prova. Agora, por exemplo, paciente que tem um familiar que responde tudo. Cai mais no plantão do que na prova. Mas isso bem é cara também de cair na preventiva. Isso é cara de preventiva mesmo, não é? Né? Essa cirandagem, essa firuleira aí. De falar cai muito, né? Tá caindo mais agora que a galera fala que mas são soft isso no skills. plantão Não, é regra. É regra. Ainda mais, por exemplo, quando a gente fazia, quando eu tava na residência de pediatria, que você tava atendendo ebiatria, que tinha adolescentes. E aí, geralmente, acontecia com o quê? Quando vinha a menina com a mãe. Porque aí, provavelmente, a menina queria falar alguma coisa sobre a atividade dela, da vida sexual, né? E não dava porque o quê? Porque a caralha da mãe tava do lado. Então, a gente tinha que pedir, claro, não é só por conta disso, a gente sempre pede pro familiar se retirar para que a família, parte da consulta, faz parte da consulta, mas geralmente é isso. Você percebe que o adolescente quer responder, mas quem tá sempre respondendo na frente é a mãe. Tem razão. A mãe, às vezes, elas acabam, né? Perguntando mais, assim, respondendo mais, né? Acabam meio que invadindo, e não só, como a gente já falou, não só mães, né? Mas outras... Assim, acompanhantes em geral, né? Não, pra gente que é da cirurgia, a esposa sabe tudo, tá? Mas é que isso daí realmente, porque geralmente os homens são as antas. Né? Tadinhos. Ai, me fala, onde é que tá doendo mesmo? Porra, a pessoa lá com apendicite, onde é que está doendo mesmo? É isso, entendeu? Eu gosto assim, mas já operou? Ele faz, já operei. Eu falei, moço, foi a sua barriga. Tá com um rombo na barriga? Operou, tem certeza? Operei mesmo? Não. Não, bizarro. Outra coisa, pra gente, ainda falando de plantão, eu vou aqui dar a gente criou aqui uma escala. Esse cola velcro aí do celular. Menino, é ventosa, que eu sou blogueira. É pra ventosa, ó. Ventosa, que eu sou blogueira. Eu sou baixo. Você é horroroso, mas eu sou blogueira. Tá? Vamos lá, gente. A gente fez aqui uma escala de surto no plantão, tá? De surto no plantão. Do nível 1 ao nível 5, certo? Nível 1, paciente tranquilo. Sucesso, pacientinho tranquilo, família tranquila, tal. Verde, né? Verde, aquele pacientinho tranquilo. 2, aquele paciente mais dramático. Que tudo é um sofrimento. É bem da psiquiatria isso, né? Tem uma galera, a gente tá aqui, obviamente, né, gente? Salva as devidas proporções e é brincadeira também, mas... gente, pelo amor de Deus. Vamos cancelar a gente na internet, pelo amor de Deus. 3 é aquele, já é um laranja, né? É o familiar que responde tudo. O familiar que responde tudo, a gente já falou que é um clássico na vida. No 4, aí a gente tem uma combinação que eu adoro, que pra mim é um dos triângulos mais... não tem a tríade letal do trauma, que é hipotermia, acidose, coagulopatia? Essa pra mim é a tríade letal do plantão, que é paciente, acompanhante e o Dr. Google. Nossa, o Dr. Google. É que hoje vem mais o que? O chat GPT. Sim, é o chat GPT da atualidade, né? O Dr. Google da atualidade. E a da pediatria, o acompanhante, além assim, você tem a criança, a mãe, mas a cereja que substitui qualquer chat GPT
É a avó. Avó, porque a A avó é avó top. entrou na jogada, galera. Você pode ter certeza que você vai ter problema. Porque pra convencer a véia de que não. Ai, pezinho no chão, dá friagem, dá pneumonia, dá. Pneumonia. Nossa, uma pneumonia não tratada vira tuberculose. Vira filha. tuberculose, é. Exatamente, pra pneumonia não tratada vira Teve tuberculose, uma certeza. consulta na UBS que eu tava, que a avó entrou e a gente tava vendo, né? Tipo, criança pequenininha, muita precariedade, mas dava pra pelo menos introduzir, sei lá, um leite de vaca, dava pra conseguir com assistente social uma fórmula infantil, né? Uhum. Mas tava tomando o quê? Tava tomando aveia com mucilon. Eu já ia dizer, cara, sabe o que eu já peguei? Você, tipo, diarreia. Você já viu com criança, a galera diz que Coca-Cola quente é bom pra diarreia? Já viu essa? Puta que pariu, não. Nossa, Coca quente. Já vi goma de tapioca. Gente, tem se muita Coca-Cola goma de mandioca. desentope pia, desentope imagina o que qualquer não vai coisa, fazer. exatamente, Nossa, não? É punk, essa é punk. E, por fim, eu acho que vem... Se esse é o nível 4, que é o acompanhante paciente, o Dr. Google / ChatGPT, a gente tem o nível 5, que é o apocalipse. Que o nível 5 é sistema caiu, Você vai à mão. plantão lotado, sem café. Nossa. Não, detalhe, né? Eu pego minhas coisas e vou embora. Eu vou contar um caos aqui, mas já já. Sem sistema, que tudo tem que ser à mão, mas depois tem que passar pro sistema. Porque é isso, tá? Quando não tem sistema, vai plano de contingência. Plano de contingência, era isso que eu tava esquecendo o negócio. Puta que pariu. Aí você vive caindo. Ai, gente, não sei se pode falar nome, também foda-se. Mas assim, ó. Bota um pi, bota um pi aqui, ó, gente, pelo amor de Deus, bota um pizinho aqui. Mas quando você vai trabalhar que é plano de contingência, você tem que passar o negócio pro sistema. Você tem que passar tudo pro sistema. Eu ainda assim, dependendo do sistema, eu prefiro realmente fazer à mão. A prescrição, por exemplo, sai muito mais rápido. Muito mais rápido na mão. Pra gente é mais rápido. Mas, nossa, às vezes quando cai realmente o negócio, olha... Meu Deus, o plano de contingência, você tem vontade de se jogar debaixo de um ônibus de 6 rodas, de 8 rodas. Exatamente. E quando acaba... E sem café, desculpa. Sem café eu não sobrevivo. O caos do cafezinho na residência de pediatria, a gente tava passando no ambulatório, e assim... Não sei se vocês chegaram a ver, né? Teve uma notícia nisso na EPTV Campinas, que teve uma enfermeira que estava colocando benzodiazepínico, midazolam no café. Todo mundo passou mal, um monte de gente foi pro pronto-socorro. Todo mundo foi pro pronto-socorro com letargia, intoxicou real. Ela intoxicou a galera inteira com benzodiazepínico. Gotinha de sei lá, do que ela colocou. Cara, de Rivotril. Quando eu trabalhava, eu tinha uma técnica de enfermagem que às vezes a gente passava, tipo... gotinha, tal, pro paciente. O paciente não tomava, ela tomava, cara. É isso, pra não jogar fora. Pra ficar bem tranquila. Mas, gente, botar no café, ela botava muito, que intoxicou a galera. Intoxicar todo mundo. Foi residente pra PS, foi enfermeira. Foi noticiado isso. Fazendo reversão antídoto, já pensou flumazenil da galera. Teve gente que teve que usar flumazenil mesmo, porque ficou rebaixado real. E aí foram descobrir, né, porque isso aconteceu em 2 dias. E aí foram descobrir depois que era a fulana de tal, botando benzodiazepínico no café. Do ambulatório. Do ambulatório? Do ambulatório, minha menina. Gente, o menino tudo intoxicado, gente. Que absurdo. Residente é o amor de alguém, gente, por Residente favor. é o amor de alguém. Por falar em residente é o amor de alguém, você falando de caos, de plantão caótico, o que aconteceu comigo uma vez? Eu era R1 da geral. E você sabe que o R1 da geral, chega uma hora, principalmente para os meninos também, mas principalmente para nós, para as meninas, que a gente precisa escolher se você vai comer, dormir ou lavar o cabelo. Geralmente a gente escolhe dormir. Geralmente a gente dorme, exatamente. O cabelo é o puro olho, menina. Se coisar o cabelo assim, frita 3 coxinhas na tranquilidade. E aí, sério, não é bizarro, sério, é difícil a vida. Eu vou trazer aqui, qualquer dia me lembrem de eu trazer eu aqui no Velho Testamento, que vocês me conheceram agora. Cirurgiã plástica, maquiada, menino, tu precisava ver. Eu era conhecida como a estranha. Eu falei, uma menina estranha, a Carrie. Carrie, essa menina é estranha. E aí... um dia eu tava no hospital que eu fiz residência, tinha muito treinamento de incêndio, porque tinha brigada, tal, de incêndio que tem que ter, né? Todo hospital tem e tal. E aí um dia o treinamento não era um treinamento, era de verdade. E pegou fogo a sanduicheira do conforto médico. E a sanduicheira do conforto médico ficava, hoje em dia não mais, assim, até eu trabalhava lá, já tinham mudado o lugar. Mas antes... não tinha sala de prescrição, então tinha um conforto médico e tinha uma antessala no conforto que tinha os computadores. Resumindo, pegou fogo, acionaram a brigada e eu estava prescrevendo no meio do incêndio. Ainda bem não tava dormindo, né? Não, mas você acha que eu levantei e fui embora? Foi a primeira vez que eu tive a sala de prescrição vazia pra mim. Porque todo mundo saiu, porque tava pegando fogo. Eu botei 2 máscaras e aqui, ó.
Terminei minha prescrição. Aí depois o povo, doutora, eu digo, não, saio já, peraí, minutinho. Terminei de prescrever, porque era inverno. E caso eu não era da pediatria, mas quem nunca passou um inverno num pronto-socorro que tem pediatria, você entra, existe uma névoa de Berotec com atrovente no corredor, assim. Nossa, É sério, é assim, corredor assustador, duplo de né? criança. É assustador. E quando começa aquele sensicial e os negócios tudo, e os vírus tudo. Menino, é tanto me nitiando que, sério, quando eu abri a porta, eu me lembro desse dia, assim, um frio, e eu vim do Nordeste, né? Eu peguei um frio, quando eu abri, assim, era uma névoa de criança fazendo nebulização. E eu, meu Deus, onde é que eu vim me meter? Mas terminei minha prescrição em meio a incêndio. Não façam isso, tá? Pra não inalar CO2, que não pode. Ou então Tá. você vai ser rastejando. Vai rastejando. Não pode olhar CO2. Se inalar CO2, tratamento O2 a 100%. É isso, Né, gente. padre? Na minha residência da NEL, bem no finalzinho, eu tava já no R2 e a gente já tinha terminado de evoluir todo mundo, né? Que lembrando que eu, como R2, a gente evoluía 60 crianças na UTI Sim. NEL do HC. 60, tá bom, gente? Paga um R2 da NEL, o Apenas. R1 da NEL e um R2 da pediatria. E- R2 da pediatria, coitado. É um coitado. função de papel, né? Ah. Aí fica o R2 da NEL, o R1 da NEL evoluindo todo mundo. Mas detalhe, aí todo mundo foi pro conforto, foi dormir, porque já estava todo mundo calmo, tudo muito calmo. Sim. Do nada, a gente começa a sentir um cheiro de queimado quando a gente abre a porta do conforto médico, banco de leite pegando fogo, um fumacê preto assim, ó, saindo da Gente, porta. que caos. E ele tinha acabado de ser estreado o banco de leite lá. E aí, como um fumacê preto, alguém esqueceu alguma coisa ligado lá que tacou fogo no banco de leite, sério. Tudo acontece nos meus plantões. Não, mas eu acho que é isso que é bacana, né? Que a gente tem Tem história história, pra hein? contar. Tem história. A gente tem história pra contar. E o dia que a residente da ANEL entubou um prematuro de 34 semanas na maca da mãe. Minha gente de Deus. Que a mãe gente, teve vai. uma biroia lá, a mãe teve uma parada, a Geo abriu, jogou a criança em cima da maca, foi fazer RCP na mãe, Eles fazem chamaram a RCP, ANEL, que chama a ANEL é a clínica. e aí a ANEL, a R1 da ANEL pegou e entubou a criança na maca. Aí depois Nossa. veio ela com um tubinho aqui, ninguém ventilando. Meu Deus. Detalhe, ninguém ventilando. Ninguém porque ventilando. ia porque não fazer tinha, o quê, né? Ia fazer Ela o quê? veio Não aqui, ó, tinha. correndinho, parecendo Nazaré Tedesco, entrou lá nela e falou, gente, temos aqui, ó, Tá ambusa. parada. Nossa É senhora. Mas não, é bizarro, assim. E a gente, por mais que você se prepare, tá, Ah. gente? A gente tá falando aqui, mas eu acho que vocês já passaram por isso. E assim, por mais que a gente se prepare, que você estude, que você faça residência, cara, não tem Na coisa hora- que a vida que te ensina. Tem que ter o jogo de cintura. Tem que ter o jogo de cintura. E tem umas coisas, não sei se acontece com você. Hoje em dia eu olho assim e falo assim, cara, como é que eu fazia isso na época que eu era recém-formada? Dica pra vocês, tá? Sempre deem plantão, conheçam o lugar que vocês vão dar plantão, pelo amor de Deus. E deem plantão com Com conhecidos. conhecidos, exatamente. Que você Nem que seja confie. pra dividir a cela da cadeia depois. Mas assim, de verdade, uma pessoa que você confie. Se você tiver a oportunidade de ser uma pessoa mais experiente que você, melhor ainda, né? Mas uma pessoa que você confie mesmo, pra você dividir as responsabilidades, as dúvidas. Outra coisa, não tenham medo de chamar ajuda quando vocês, né, precisarem, assim. Muito porra, pelo tá em contrário, dúvida, chama. chama ajuda. Outra coisa, sempre tem aquela. Eu sempre brinco com os meus residentes. Quando eles entram lá no primeiro ano, no R1 de cirurgia, eu digo, ó, gente, tem uma entidade que chama enfermeira antiga. Nossa. Que se ela olhar pra você e disser, doutor, você pode dar uma olhadinha no seu fulano? Corra, que seu fulano está muito mal. Gente, na verdade, isso aqui é algo para a vida. A vida. Quem assim, manda no hospital é a enfermagem. Sim. Não briguem, não queiram brigar com a enfermagem. Brigou com a enfermagem, você pode ter certeza que os seus dias naquele hospital estão contados, porque elas vão fazer da vida de vocês um inferno. E, sinceramente, elas estão certas. Elas são certas, eu já ia Porque, dizer. assim, elas têm que ficar checando prescrição É. e às vezes elas encontram um erro de médico. Não tô falando que ninguém possa errar, mas elas que vão Não. encontrar o erro do médico. Elas vão até o médico, elas acordam o médico, sendo que não é função delas acordar o Não. médico quando o médico tá dormindo, né? Elas que vão fazer o quê? Dar banho em paciente, elas vão preparar leito, arrumar leito, elas vão fazer o diabo dentro daquele hospital. Então, assim, Geralmente elas são pouquíssimas para um hospital. e elas são mega muito ponta lotado. firme. São. Se você tem um bom relacionamento, a sua vida dentro do hospital tá feita. Não, Tanto que pelo nossa amor de primeira Deus. coisa que eu chegava na residência era fazer o quê? Amizade com a enfermagem. Não. Eu sempre fui muito querido pela enfermagem, também, então eu graças a nunca Deus, tive até hoje. nenhum problema com nada com a Não, enfermagem. eu me lembro, cara, Manuel, que era enfermeiro quando eu era residente, cara, Manu, beijo. Era enfermeiro da enfermaria de cirurgia. E aí, ele olhava pra mim e fazia assim, seu chefe, porque eu, coitado, um R1 faz o quê? Leva grito, né? Aí ele olhava pra mim e fazia, seu chefe, vem hoje, troca esse curativo, que ele não gosta assim, não. Aí eu, sabe, de tipo assim,
cansei da galera ajudar a gente. Nossa, até hoje. Eu trabalho com as meninas lá dos queimados, pelo amor de Deus, as meninas do queimado, até hoje eu trabalho com elas, são pessoas que fazem curativo de queimada há 20, 30 anos. Então, assim, não tem como. E realmente aprendam com elas, tá? Não, e o foda é exatamente. Desculpa te cortar, mas o foda é exatamente isso. Você começa a residência achando que sabe tudo. E a pessoa que tá ali há 30 anos faz um curativo de queimado, você fala, não é assim. Não é assim, Dá uma, exatamente. se toca. Exatamente. E eu acho bonitinho, pelo menos comigo, assim, elas sempre faziam assim, doutora, a senhora não acha que é melhor tal coisa? Aí, isso que é bacana, você ter essa, eu acho que é humildade mesmo em entender que, ninguém sabe tudo, tá? E aí você tá sempre disposto a aprender, e é possível você aprender com todo mundo, e você tem que ficar prestando atenção e aberto pra receber essas sugestões, Não, total. né? É muito bom, É ter a cara. humildade de chegar para a enferma e falar de cantinho, não falar na frente das pessoas, fala de cantinho. Olha, isso eu não sei fazer. Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? E Exatamente. elas vão ajudar. Porque você tem que ter essa humildade de chegar e falar, isso eu não sei fazer. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque se você começa a mexer nas coisas e aí você atrapalha a função da enfermagem, né? Elas vão ficar muito putas. Então, Com razão, tá? E com razão. Então, razão. assim, chega e fala, gente, olha, isso eu não tenho ideia, eu não sei fazer. Elas, tenho certeza, elas vão te ajudar. ajudar. É. Elas vão ajudar. Outra coisa, não deixa a cama desarrumada, não, que elas ficam tudo chateadas. E eu também fico chateadíssima. Quando vai, não sei se você pega isso, muitas vezes o cirurgião vai lá abrir o curativo, mas deixa o paciente, a cama uma zona. Ai, nossa incubadora. É, e é gaze pra lá, e atadura pra cá, e esparadrapo grudado não sei aonde. Arruma bonitinho. Eu sempre digo pros meus residentes, deixa bonitinho o negócio, pai. Pelo amor de Deus, ajuda as meninas. Então, assim, de verdade. E elas, como a gente já falou, elas ajudam muito vocês. Ela e todo mundo, viu? Ela, o tio do café, todo mundo, sério. Uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Quando eu chego nos plantões, por exemplo, da Nel, da incubadora, né? Esse negócio do leito, eu sempre pergunto, meninas, vocês já trocaram um leito? Sim. Elas falam, ainda não. Então eu falo, vou examinar todo mundo. E aí eu já bagunço o leito e elas falam, aproveita que a gente já deixa tudo arrumadinho. Acabou. Então, assim, é um combinado. Chega no plantão e já veja como funciona a coisa. Já faz esse combinado, porque o combinado não sai caro. Não sai caro, exatamente. Tipo, ou então assim, você tem um curativo pra ver. Aí eles vão dar banho no paciente. Você faz, quando você me chama, por favor, cara, ela isso, chama. Me chama. Então, assim, pra você não ficar, porque geralmente elas que fazem os curativos, né? E aí vem aqui a gente idiota, né? Achando que sabe tudo, vai lá, desfaz o curativo e, elas acabaram de fazer. Acabaram de fazer, exatamente. Então, assim, pergunta, você já trocou paciente, já viu o curativo, já tirou, já vai trocar? Quando for, pega e me avisa, pega e me chama, pra gente ver juntos. A gente vê junto, exatamente. É isso, gente, tem que fazer, porque, gente, senão não funciona e a vida de vocês vai virar um inferno. Vai. E vai virar, pode ter certeza que vai. Vai virar. E vocês vão aprender, como o Gui falou. Cara, elas ensinam. Eu me lembro, cara, colher sangue. Você que é da pediatria, a pediatria colhe o sangue, né? A gente que colhe. Então, eu não tinha nenhuma familiaridade com isso, né? Porque eu sempre trabalhei com adulto, sempre atendi adulto. Aí tem alguns serviços que o residente que colhe o sangue. No HC a gente colhe sangue, na pediatria pelo menos. Gente, pelo amor de Deus, são 45 tubos, é o amarelo, é o roxo, é o não sei o que, um é do coágulo. Eu me lembro, eu fiz a primeira vez, eu agarrei todos os tubos para não misturar e fiz exatamente isso. Gente, eu não sei qual que é. Alguém pode me ajudar? Aí elas me ensinaram, tal, e eu aprendi. Hoje em dia eu não lembro mais. Mas assim, isso que é bacana, a gente sempre aprender. E tudo isso faz com que a gente tenha a gente cresce muito, né? Como profissional, como pessoa, a gente cresce pra caramba. Por exemplo, a gente no HC, aqui na NEL, né? A gente que colhe os exames dos prematurinhos, né? Então, assim, chega lá na UTI, é prematuro de 300 gramas, é a gente que vai colher. É de 3 quilos, a gente que colhe. A enfermagem não colhe. E eu acho isso bom, a gente fica muito puto, né? Porque a gente fala, nossa, não é a nossa função. Mas se você for parar pra pensar, quando você tá dando plantão fora que a enfermagem não consegue, porque geralmente a enfermagem que vai coletar, elas vão falar, chama o médico. E aí você vai ter que dar o seu jeito de coletar aquele exame. Eu digo porque, por exemplo, a gente na cirurgia, por exemplo, se é uma cirurgia eletiva que o paciente vai direto pro centro cirúrgico, quem funciona é o anestesista. Então, isso. Então, você tem que estar ligado em algumas coisas. E assim, tá no plantão, sobrou tempo e vai coletar exame de alguém, pergunta pra enfermeira, você pode me ajudar a coletar você pode me ensinar? Porque tem gente, sinceramente, eu não sei como é a experiência de vocês aí fora, né, no internacional, né? Sim. Mas a gente aqui na nossa faculdade, a gente não aprende muito a pegar acesso. Não, a gente, mala é central assim, né?
Assim, na orelhada ali, na né? orelhada, Mas exatamente. acesso periférico, por exemplo, a Não, gente não periférico aprende. a gente não aprende. A gente vai. É que eu aprendi o quê? Na orelhada do internato. Isso, eu aprendi vai- assim, igual sondar, tipo, eu me lembro, por exemplo, eu aprendi a pegar, eu me lembro que eu fiz estágio, né, a gente fazia uns estágios, Os eletivos, os né? eletivos, que você optativo e tal, e eu fiz um de UTI cardíaca, aí foi onde eu aprendi a colher gás. Eu era tipo assim, sei lá, muito no comecinho, eu só fazia colher gás e passar café, tá? Meu primeiro dia, o chefe da UTI olhou pra mim e fez, sabe passar café? Eu fiz, não, ele, pois vamos aprender. Aí eu aprendi a passar café na UTI. Inclusive, muito bom meu café. Graças a isso. E aí, mas acesso periférico eu não sabia pegar. Então, a gente Eu não aprendi aprende. nasogástrica, eu aprendi tudo com elas. E a gente só vai aprender o quê? Com elas. Sim, com elas. Até porque a gente até teve, eu acho, na minha faculdade, um pouquinho de aula de habilidade, né? Às vezes tem e tal. Inclusive é a enfermeira que dá. É a enfermeira que dá. Não é? Exatamente. Na minha faculdade era enfermeira. Era assim, habilidades médicas e quem dava era a enfermeira. Enfermagem, exatamente. E assim, gente, é isso. Que era, tipo, lavar a mão, essas coisas. Aí tinha Até montar o descarpaque, por exemplo. Montar descarpaque, fazer, como é que era? Intramuscular, essas coisas. A gente aprendia. Tomava água destilada e vitamina C que dói pra caramba. Nossa, muito. Meu Deus. Era um no outro, inclusive, que a gente fazia. Mas, realmente, eu aprendi com elas. Então, o que vocês não sabem, vão perguntando. Sabe? E pega colega mais experiente, pega a galera da enfermagem. Porque isso faz diferença. Faz. Isso faz, porque quando elas estão ali segurando a barra e elas não conseguem, elas vão ter que se direcionar a alguém. Sim. E esse alguém são vocês. Né? Esse alguém vai ser você aí, porque você, na verdade, se você for ver dentro não existe uma hierarquia dentro do plantão, é todo mundo longitudinal, né? Mas, nesses momentos, geralmente eles tendem a ir para do longitudinal, quem tá lá na beirada, né? E da beirada vai ser você médico. Então, você vai ter que dar o seu jeito. Eu acho que a gente já tá aqui com um tempinho bom, mas pra gente ir começando a finalizar... é verdade. E a gente fala pra caramba, queridão. Pra gente começar a finalizar e pra não darem bronca na gente, vocês passaram 1 hora e não falaram o tema. Vamos aqui remendar nossos papéis. A gente vai falar sobre com nuances de questão. Vamos para minhas costas. A gente vai juntar os papéis, era nuances de questões para a prova. Então vamos a tadã! E agora vamos para o quê? Para dicas de questões, e assim, aqui não é dica tipo, não, vai cair, sei lá, sífilis congênita, vai cair trauma, vai cair isso. Não, é como responder uma questão de prova. É como você lê o enunciado e você consegue identificar, isso é da pediatria, isso é da cirurgia. Isso é da cirurgia. Outra coisa que eu acho bacana também, a gente ensinar pra eles, porque muitas vezes, e principalmente quando a gente tá estudando, a gente chega a um ponto que começa a querer procurar pegadinha na questão. Eu acho que a questão nem tem. E às vezes a questão nem tem. E aí esse que é o grande problema. Outra coisa, vocês têm, quando a gente fala pra vocês, e aí vem a gente sempre fala pra vocês fazerem sempre questão, fazer sempre questão, é porque vai entrando por osmose mesmo, tá, gente? Porque vocês precisam pegar o raciocínio do INEP, é entender o que o INEP quer que você responda. Por exemplo, a gente todo semestre quase, ou pelo menos todo ano, eu e o Gui, a gente se junta para responder questões de fimose como o INEP gostaria que elas fossem respondidas. Porque sempre é assim, a gente quer fazer uma coisa, mas a gente entende que o raciocínio do INEP é outro. Então, isso que vocês precisam entender. E como é que vocês pegam esse raciocínio? Nas aulas é importante, nas dicas que a gente dá, mas principalmente fazendo a questão. E a gente consegue ver nos comentários da questão, né? Nos comentários, as questões, elas justamente falam isso, assim. E tanto que agora a gente tem um pedacinho no comentário do Medcoff que chama Na Mente do Examinador. É isso. Vocês têm que entrar na mente da questão. Quando você faz ou fazia a prova, Gui, você grifava a questão ou não? Minha prova vivia rabiscada. Eu já ia dizer, minha prova é toda rabiscada, tá? A minha prova será uma desgraça, porque ela era toda riscada. Toda riscada. Toda riscada. Eu sempre riscava assim, tipo, eu tava lendo, tanto que até eu brinco quando eu vou dar aula, sei lá, eu tô lendo uma questão aqui que quer me deixar pé da vida com questão, é a questão me contar uma história imensa e não me perguntar nada daquilo que ela tinha contado na história, que o INEP ama fazer isso, viu? O INEP ama meter uma redação do Enem de 15 linhas, aí você chega lá no final, ele conta toda a história de uma criança que fez não sei o quê, e encravou a unha tal dia, ele bota lá embaixo. Sobre icterícia, responda. Não tinha nada a ver, entendeu? Se você tivesse lido a última linha, você tinha respondido a questão. Geralmente eu fazia isso, eu lia o comando,
pra depois voltar no... Boa, eu não fazia isso, eu acabava perdendo mais tempo. Boa porque essa. às vezes é isso, porque, por exemplo, tem muita prova que eles colocam assim, aleitamento materno de acordo com a Organização Mundial da Isso. Saúde, tralalala, e lá no final assim, sobre aleitamento materno, responda. Isso, e você não precisa ler o Não enunciado, você precisa perde um ler. tempão. Então, assim, o que eu fazia? Eu lia o comando. Nossa, não entendi nada sobre o comando. Então, pega e volta ali na Pega e questão. volta. Boa. Se só com o comando você já fala, ok, dá, toca o barco e vai. Isso. Agora, não consigo, você vai ter que voltar para o enunciado mesmo. Outra coisa que eu sempre faço, tá, gente? Cuidado, principalmente quando a gente pensa que a gente não erra isso, tá? Mas na hora que você tá lá estressado, com a cabeça na prova, nervoso às vezes, você vai, assinale a correta, assinale a correta, assinale a correta, do nada tem uma incorreta, Puta. e a letra A da incorreta tá correta, você marca aí, tá com o barco e vai pra próxima. Então, eu sempre gostei de grifar. E além de grifar, eu se desse, né, eu ainda colocava do lado. Incorreta, pra ter Boa. a certeza de que é incorreta. Gente, dá pra errar, erra muito Erra fácil. muito, viu? Porque a gente erra tá muito no automático de Sim. caçar a certa, quando ele pede a incorreta, Exatamente. você vai seco. Quantas vezes Você eu já vai fiz seco. isso? De olhar e você bate o olho e você fala, nossa, Não, e às vezes, assim, muitas vezes comigo já aconteceu, tipo, eu preenchia, marcava lá a correta, e isso em provas, assim, seja prova na faculdade, seja prova tal. E aí, depois, quando a gente tava comentando, a gente fazia, não, porque é incorreta. Eu fazia, putz, é incorreta. Cara, eu marquei a correta. É isso. Então, assim, Então, gente, eu tem que tomar sempre muito cuidado. grifo também, galera, as coisas mais importantes do enunciado. Sei lá, é uma paciente que você tá olhando aqui, ele vai te dar, vou trazer pra minha parte. Você tava, sei lá, uma questão de pancreatite aguda. Aí você tem, paciente com dor abdominal no andar superior. Eu grifava. Náuseas e vômitos, grifava. Aí continuava. Aí ele dava os exames. Aí eu via amilase ou lipase acima do 3 vezes o valor da normalidade, né? O valor superior da normalidade. Eu grifava, fazia, putz, não, aqui é pancreatite. Porque, às vezes, quando você você acaba se perdendo no enunciado e você deixa alguma informação importante que te ajuda na resposta. E o INEP tem muito isso. Eles jogam, assim, às vezes uma informaçãozinha assim, ó, tchum, do nada, e eles falam que essa informação é muito importante para você chegar no diagnóstico, mas ela tá solta lá no meio e às vezes você deixa passar, né? Uma questão que pega muito, que eu sempre vejo, que sempre tá lá no plantão de dúvidas e que eu acho que no ano pegou muita gente, que é exatamente isso que você tá falando, era uma questão de megacólon congênito. Eu me lembro dessa E, questão. gente, geralmente cirurgia pediátrica cai na Cai pediatria. na pediatria, tá? Tudo bem? Não cai na cirurgia geral, porque eles sempre vão querer saber o quê? Diagnóstico, alterações laboratoriais. Eu acho que essa foi a única questão que eles pediram a cirurgia, que aí estava na parte da cirurgia. Porque a questão anterior, essa questão era da cirurgia e depois vinha logo da pediatria perguntando alguma coisa sobre o megacólon. Sobre o megacólon, eu me lembro. Mas assim, ele falava que era uma criança e Que era lá, se tinha ele dava... colostomia, não tinha colostomia, se a anastoma usava direto, era Então, essa assim, questão. uma caralhada de Era monte de imensa. exames. E falava que a criança estava com megacólon tóxico, por conta do megacólon congênito, né? E depois, no final, ele colocava assim, qual que é a cirurgia de correção da doença base? Isso. A doença base Que não era é o com megacólon. anastomose. Que aí todo mundo foi. Colostomia. Colostomia em 2 bocas. E não era fazer Não é. o abaixamento, Era o abaixamento do anel, endoanal, porque ele queria que você Exatamente. fizesse o quê? Corrigisse o Corrigisse megacólon megacólon congênito e da não o criança. megacólon tóxico. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o comando da questão. Isso. Tá? Porque vocês percebem que vocês sabem. Poxa, identifiquei o megacólon tóxico, é colostomia em 2 colostomia bocas. em 2 bocas, Mas ele não exatamente. perguntou o tóxico, ele Ele não perguntou perguntou, qual eles que é a fazem- doença de eles fazem base. de propósito, às vezes. É Eles isso, colocam né? Então- isso justamente pra gente se confundir. né? Exatamente. E aqui entra também, a gente trazendo o gancho para a prova prática, o pessoal pergunta muito, mas e se eu não conseguir o diagnóstico? Porque às vezes você tá em dúvida, tem diagnóstico diferencial e você não tem tempo, né? Porque são 10 minutos para fazer um monte de coisa. Corrido. Principalmente as estações de cirurgia costumam, se bem que ano passado teve uma de pielonefrite obstrutiva que foi bem complicada, Eu assim, achei de tempo. enroscado, porque Achei bem enroscado de fugiu. tempo. Mas, por exemplo, as da pediatria são imensas. Então, eles perguntam, tipo, como é que eu faço se eu não tenho certeza do diagnóstico? E a gente sempre diz a vocês, gente, o diagnóstico é um ponto. 2 da prova. Então, vocês têm que ir pontuando tudo devagarzinho,
tá? E vai falando, cara, vai falando, vai dizendo, é um abdômen agudo inflamatório. Porque aí- às vezes você ganha o quê? O ponto incompleto. Completo. Era pra você falar exatamente. apendicite, mas você falou abdômen agudo inflamatório. Então vai lá, considerar, sei lá, incompleto, meio Incompleta, ponto. é parcialmente correta, que eles chamam, né? Parcialmente correta, isso. Parcialmente correta, como tal coisa. Outra coisa, sempre vão narrando o que vocês vão dizendo, né? O que vocês estão fazendo, na verdade. Porque a gente sempre fala isso quando fala de prova prática, mas é que é uma nuance de questão, né? Uma nuance de OSCE, no caso. Mas, às vezes, o que não é dito não é pontuado, geralmente. Principalmente, vocês têm que pensar que a galera que corrige a prova prática, os caras corrigem 1 milhão de provas, sabe? Eles veem o vídeo. Então, assim, você tem que partir do pressuposto que ele não vai assistir o teu vídeo mais de uma vez. Na verdade, E ele não não vai. Ele vai assistir tá? uma única vez. Se faça entender. Isso. Porque se ele não entende você, acabou zero, pra tá? você. Obviamente, a gente tá aqui, a gente consegue entrar com recurso e tal, mas é aquilo. É uma dor de cabeça. É uma a dor mais, de né? cabeça. E fora que, assim, a regra do jogo, infelizmente, é essa. É justa? Não. Não é justa. Prova é mal feita, a gente tem, né, nossos problemas todos com o nosso digníssimo INEP, mas assim, de verdade, a regra do jogo é essa e infelizmente a gente tem que aprender a jogar, né, E é isso, né? com O que a Yasmin falou é muito verdade. Vão narrando aquilo. E mesmo que a pessoa fale, né? Uma coisa que eu falo muito na pediatria, né? Quando a gente tá fazendo a revisão da prova prática. Não consta no script, não interessa. Faça pelo menos 4 Não- perguntas em relação Não àquilo. interessa. Então, por exemplo, interrogatório lá da gestação. Teve intercorrência? Não consta. Mas pergunta o restante. Pergunta. Tem antecedente de morbidez antes da Isso. gestação? Na gestação? Pergunta. Por mais que tenha não consta no script, vai fazer o quê? Tá lá o pontinho. Sempre tá, sempre tá. Então, assim, vai dar uma. E é o que eu digo, criem um roteiro mental de vocês. Abriu aqui, por exemplo. O que é que acontece, né? Sempre se apresenta, pelo amor de Deus, se apresenta, eu vou atender o senhor, berebe. Aí começou lá, o cara disse a queixa principal. Aí você tem que perguntar sintomas associados, cara. Então sempre mete febre, náuseas, vômitos, cocô, xixi. Vai por sistema. Vai pro Tipo, sistema. febre é o principal. Depois, uma tosse, lesão de pele, você tem diarreia. Acabou. Pronto, exatamente. Já fez 4 Aí, sistemas. se for, por exemplo, mulher, sempre pergunta corrimento, mete uma Menstruação. disfúria. Exatamente. Aí Tem vai que pro saber. antecedente. Vai pro antecedente, se é mulher, cara, gravidez, menstruação, tudo isso. Fora comorbidade, se toma algum remédio, alergia, tudo isso tem que fazer Internação, parte. cirurgia prévia. Na cirurgia é importante saber se teve cirurgia Muito, prévia. muito Que vai que importante. tem um abdômen agudo Não, obstrutivo, uma né? Uma brida. É isso, tem que lembrar também, né? Então isso é importante. Então, é sempre isso que a gente conta pra vocês, assim, porque todo ponto é importante, gente. Às vezes a gente fica muito focado na prova prática em fazer o diagnóstico e às vezes você acaba perdendo um ponto aqui e outro ali que vão ser Mas isso tão sabe o que que importantes quanto o ponto do diagnóstico. é um vício de vida. Porque a gente tem isso aí na vida prática. A gente é treinado A tara pelo diagnóstico. pelo diagnóstico. Mas às vezes, gente, o diagnóstico não é nem mais o importante. O importante é você fazer o quê? O tratamento. Você saber manejar. Saber manejar aquilo. E é isso que o INEP vai cobrar. Sim. Você percebe que a principal carga de ponto tá onde? Tá na condução. E na Tá no pediatria, raciocínio isso clínico, é fundamental. Então, por exemplo, aquela questão de anafilaxia. O povo tomou um baile porque não sabia a dose da anafilaxia. Acho pesado? É pesado, mas é uma dose que você precisa saber, porque a anafilaxia mata. Mata. Né? Então, assim, a condução do caso, ela era muito mais importante do que você falar que era anafilaxia. A anafilaxia custava 1 ponto, mas a condução de todo o restante era, se você usar dexametasona, se você usar adrenalina, aí já valia o quê? 5, 6 pontos. Olha Muito isso. mais importante que o diagnóstico. Muito mais Mas é o que importante. você disse mesmo, por isso que a gente fez até aqui em tom de brincadeira, obviamente, mas essa correlação da prática com a prova, porque a gente é muito treinado, infelizmente, apesar de todas as mudanças aí, né, ao longo da história, a gente ainda é muito treinado pelo diagnóstico. Então, o nosso objetivo é descobrir o que tem para poder tratar. Mas, na verdade, se a gente tem, por exemplo, um diagnóstico sindrômico já te ajuda pra caramba, você resolve acabou, a vida dele. já é um diagnóstico. Já é um diagnóstico. Você consegue manejar, acho que na pediatria, isso seja até talvez mais importante, porque nem sempre vocês têm lá as grandes síndromes, vocês vão tratando as crianças e não necessariamente você descobre qual janelinha daquela síndrome é.
vai ser só na enfermaria, na investigação. Porque, Exatamente. por exemplo, uma coisa que vocês se confundem muito, né? Vocês estão numa situação de emergência, isso vale para pediatria também, porque eles dividiram agora, né? Um dia vai ser sempre ambulatório, puericultura, e o outro vai ser uma emergência pediátrica. Gente, estratifiquem risco. É uma criança que tem risco, então bota na sala vermelha, é da sala vermelha, abra na caixinha, na cabeça de vocês, os diagnósticos sindrômicos, né? Então nunca esqueça de pedir o exame físico e depois de abrir os diagnósticos sindrômicos e a partir daí solicitar os seus respectivos exames baseado numa síndrome, Sim, né? E exatamente. sempre são as mesmas, ou na pediatria, né? Ou vai ser uma síndrome neurológica aguda ou respiratória, ou vai ser uma síndrome cardíaca ou alguma coisa abdominal. Não tem pra onde correr mais aqui, vocês querem mais aonde, né? Não tem mais o que correr. Pegando as grandes síndromes, vocês conseguem colocar nas caixinhas. E isso vai muito também nas questões teóricas. Isso que eu ia dizer, isso pra questão teórica também vale muito. Vale muito, porque você consegue eliminando outras alternativas. Por mais que você não tenha certeza daquela questão, fazendo esse pelo menos sindrômico, você vai por eliminação. A gente assim, então, por exemplo, às vezes, e eles sempre vão dar, tá, gente? Eles sempre vão dar, e é uma coisa aqui também, nuance de questão pra vocês fazerem. Sei lá, você chega na cirurgia, você vê que é um abdômen agudo inflamatório, de origem biliar, ou seja, ou vai ser uma colecistite, ou vai ser uma pancreatite, ou uma colangite. Pronto. Então, você olhou ali, o cara meteu outra coisa, cara, corta. Mesmo que você não saiba, eu pelo menos riscava a prova inteira, fazia, não, isso aqui não é não, ó. Não vai ser, por exemplo, um abscesso amebiano hepático. Não vai ser. Entendeu? Não vai ser, às vezes eles põem assim, gastrite, mas não é, o cara tá amarelo de gastrite, não vai, então corta, entendeu? E saiam cortando, porque muitas vezes, e com isso a gente aumenta a nossa probabilidade de acertar. Sim. Né? Outra coisa que eu acho importante a gente ver, que isso é uma malícia, entre aspas, assim, que a gente pega com o tempo, é que tem muita questão, o INEP faz muito isso, que quando ele vai, sei lá, ele faz assim, sobre cicatrização, é correto afirmar, tá? Aí, eles fizeram, acho que foi uma prova do Enare, um dia desse, que há alguns anos atrás, que a questão era assim, tipo assim, neutrófilos são as principais células da cicatrização. Aí embaixo tinha, macrófagos são as principais células Depois, linfócito. Exatamente. Então assim, e se essas duas são opostas... Uma delas se anula. Uma delas se anula, exatamente isso que eu ia dizer. Então assim, se ele diz a mesma coisa de duas formas diferentes, não tem como as duas estarem certas. Tá? Uma delas estará certa, ou seja, você já consegue eliminar as outras. Exatamente. Porque se ele colocou exatamente isso, é porque ele tá te mostrando o quê? A resposta tá uma dessas entre duas. Uma das duas. E é uma única palavra que vai fazer toda a diferença da questão. Exatamente isso. É isso que eu tava querendo. Era exatamente aí que eu ia chegar. Quando a gente tem esse tipo de questão, que a questão, uma alternativa contradiz exatamente a outra, uma das duas tá certa. Tá? Então, obviamente, você precisa ficar de olho se eles querem a correta ou incorreta, mas muito provavelmente a resposta da questão tá aí. Né? Tá numa delas. Então, são essas malíciazinhas que vocês pegam fazendo questão, tá, gente? E eu acho que mais pra a gente discutindo aqui, não são só os assuntos, porque assim, os assuntos vocês estudam, os assuntos vocês mandam bem, vocês já têm um domínio. Né? Obviamente, todo mundo tem uma dificuldade em uma coisa ou outra, tem sempre aquele maluco que sabe preventiva, muito obrigada pra quem estuda, porque eu não sei. Mas a maioria tem uma dificuldade na pediatria. Exatamente. Então, todo assim, mundo gosta da cirurgia. É que a gente é mais legal. Guilherme tá fazendo gestos indevidos. Obscenos essa hora da tarde. Então, assim, acho que é mais pra entender vocês de como que funciona como que funciona a cabeça do examinador mesmo, como é que vocês vão poder responder essas questões. Acho que arrasamos nesse episódio. Acho que foi, hein? Olha, conseguimos não ser demitidos porque não ofendemos direitos humanos de ninguém. De ninguém, em 1 hora. Arrasamos. Estamos olhando. Então vamos aqui, gente. A gente vai deixar agora, acho que nossa dica final pra galera de questão, Gui. Deixa a sua dica final e fala o seu tchau aí. Manda um beijo pro pai, pra mãe, pras gatas. Galera, assim, né, para identificar as questões de pediatria na prova teórica, é fácil, vai começar com criança, tantos anos, né? Então, assim, sempre circulem a idade, sempre vejam o comando da questão. Então, identificar uma questão de pediatria na prova do INEP não é difícil, né? Porque você vai começar sempre com criança. A questão aqui que vocês precisam ter é o quê? Será que ela está localizada na parte da cirurgia? Sim. Será que ela está localizada na parte da pediatria? De todo modo, dificilmente o INEP sempre vai pedir para cortar as pessoas na cirurgia. Geralmente ele vai ter uma conduta muito mais pensando que você está trabalhando ou na emergência, que você vai ter que indicar a cirurgia, ou que você está trabalhando dentro de uma unidade básica de saúde, que você vai ter que saber manejar isso aí e não necessariamente sair cortando. Então, esse que era o ponto, por exemplo, do da fimose,
que a gente bateu muito na tecla porque vários documentos falam que aquela criança tinha que ser operada, mas para o INEP você está numa unidade básica de saúde, você vai operar na unidade básica de saúde? Não, né? Não. Você vai ter que encaminhar ou você vai ter que conduzir aquilo Exatamente. até ela ser realmente, até o desfecho final. Então, assim, infelizmente, vocês percebem também que a gente bate de frente com a banca, porque, querendo ou não, tá desse jeito no respaldo da literatura, mas entender a cabeça da banca é difícil, e a gente também tem essa dificuldade, porque, né, tem coisas que são absurdas que a gente não Tem entende. coisas que são absurdas e a gente não entende. Tem protocolos que eles tiram, sabe, sei lá, Deus de onde. Posso falar? Não pode, Não, porque o tá horário bom, não permite tá que bom. você diga de onde eles tiraram o protocolo. Mas o que é que acontece, gente? Acho que fica essa dica aqui. A nossa mensagem pra vocês é essa. Infelizmente, o jogo é assim, é injusto, mas essas são as regras do jogo. Então a gente precisa aprender a lidar, né, com isso. E como o Gui falou, uma coisa que eu sempre falo, e aí tanto na prova teórica quanto na prova prática, entendam um cenário de atuação que vocês estão, tá? Se vocês estão na UBS, se vocês estão num centro cirúrgico, né, num pronto-socorro, perdão, que geralmente na estação prática, por exemplo, o cenário da cirurgia é um cenário cirúrgico, é um pronto-socorro. Se não for, tem que olhar se encaminhar não é uma das... E sempre vai ser isso, ou você encaminha ou você resolve. Ou você resolve. Na pediatria a mesma coisa, ou você, por exemplo, é a questão da anafilaxia. Galera, muita gente errou coisas, por exemplo, tá na anafilaxia, veja o estado da criança, leva pra sala vermelha. Levou pra sala vermelha, examina, porque um dos checklists era você pedir o exame físico antes da enfermeira te interrogar. Então, se a criança já foi pra sala vermelha, já fala, monitorizo e eu quero o exame físico, ponto. A partir daí você raciocina. Mas por quê? O INEP, na verdade, a prova prática, você vai ter que sistematizar para ganhar ponto. A gente sabe que vocês sabem, mas vocês têm que mostrar isso para o INEP fazendo a sua sistematização. O que já é diferente, por exemplo, numa consulta de puericultura e ambulatório da pediatria. Sim. Não tem como você sistematizar, assim, você vai sistematizar uma anamnese, mas não tem como você chegar no diagnóstico sindrômico, porque geralmente eles vão colocar diagnósticos mais simples para você falar, não, vamos manter numa consulta ambulatorial com o pediatra, não, vamos ter que encaminhar para o especialista. É isso que eles vão querer, tá? Então, na questão de emergência, de cirurgia, por exemplo, PS, ou na de emergência pediátrica, eles querem a sistematização. Faça lá o trígono de avaliação pediátrico ABC, tem qualquer problema, é sala vermelha, na sala vermelha é o MOV, mais exame físico. Acabou. A partir daí, você começa o seu raciocínio sindrômico para diagnóstico. Clínico, para ver o que acabou. E aí tem que ver se é alta ou internação. Geralmente na pediatria é isso, né? Ou é alta ou é internação. Na cirurgia vai ser o quê? Ou alta ou mete a faca. Exatamente. Não tem pra onde correr. Eu tinha um chefe da residência que dizia, tem 2 tipos de pacientes, os que ficam e os que vão embora. Exatamente. Ou ele fica porque você vai precisar fazer alguma coisa, ou ele vai pra casa, tá? Outra coisa que é importante, assim como o Gui falou, assim como a gente tem essa maneira aqui que a gente falou agora no meio de prova prática, mas isso vale pra prova teórica também, tá, galera? Tem aqueles temas mais frequentes e geralmente tudo vai, entre aspas, caber ali. A pediatria sai um pouco que os caras cobram umas bagaceiras muito loucas. Eu sofro. Mas na cirurgia, cara, é trauma. É abdômen agudo, você tem uma hérnia, um outro perioperatório que eles gostam muito, correndo por fora, mas eles não costumam cobrar grandes coisas muito mais diferentes que isso. E é isso, você conseguindo encaixar nessas gavetinhas, já fica melhor. Então assim, olha, parou, leu, faz, não, putz, é uma questão de trauma, respira fundo, vamos responder uma avaliação de trauma. E eles têm muito isso, assim, as questões, é uma questão que eu falo aqui toda vez, cara, ele sempre vai dar prova sim, prova não. Aquele paciente que tem um problema no ar, ele vai ter uma via aérea, uma indicação de via aérea definitiva, mas a banca tá te dizendo que você não consegue entubar. Então ele vai dizer que tem fratura de mandíbula bilateral, perdeu um monte de dente, a língua tá cortada, tem 4 litros de sangue dentro da cavidade oral. O que é que ele tá dizendo? Pô, você pode entubar? Cara, o ATLS até te autoriza a entubar. Mas que a banca não quer isso. A banca quer que você responda crico, então marca crico, não gasta o seu neurônio e vai pra próxima. Acho que é isso, acho que quando a gente fala não brigar com a questão, gente, é isso, entendeu? É vocês entenderem como a questão funciona e não realmente entrar nesse raciocínio da banca, entrar na mente qual batalha você quer ganhar? Exatamente. Vale a pena essa batalha? Você acha que você vai ganhar essa batalha? Gente, a gente nem a gente ganha na hora de pedir recurso. Não então, mesmo. Assim, infelizmente. E olha que o povo faz umas atrocidades. Assim, a gente sabe que vocês sabem, mas não brigue com a questão, porque brigar com a questão é perder ponto à toa.
E é esse pontinho que vai tirar você logo da primeira fase. Exatamente. Ou até mesmo da segunda Ou até fase. mesmo da né? segunda. Ah, e tá errado? Não, às vezes não tá errado. Às vezes é uma outra literatura que a banca usou, Sim. né? Mas não bata de frente. Se você conhece o esquema da banca, você sabe que ele está te indicando o quê? A Crico. A Vai banca na tá Crico. te dizendo, faz isso. Tem, às vezes, a banca diz, opera. Às vezes a banca diz, encaminha, rapaz. Então, vamos encaminhar. Por exemplo, a da puberdade, que a gente bateu de frente com a da puberdade, que era uma menina que estava teoricamente em atraso puberal, mas ela começou a ter um corrimento fisiológico, né? Mas esse corrimento indicava ovulação, ou seja, ela já ia menstruar. Era Puts. atraso puberal? Não, era uma puberdade fisiológica, mas foi esse detalhe, porque, mais uma vez, você acha que o INEP ia cobrar um atraso puberal para você fazer investigação de amenorreia primária? Pode cair isso na GO, mas Pode aí cair você na vai GO. ter que identificar. Se é na GO, muito provavelmente você vai indicar lá aquele Roctansky, Sawyer, aquelas coisas todas, né? Mas aquilo ali era uma questão da pediatria. E na questão da pediatria, ela falava que aquele corrimento era fisiológico para você marcar o quê? Que era uma puberdade fisiológica e a conduta era o quê? Era só marcar acompanhamento clínico. Então, assim, é difícil. Eu bati de frente com essa questão, tanto que eu entrei com recurso com ela, né? Mas a gente não conseguiu, porque era isso. O corrimento era fisiológico, indicando uma possível ovulação. Mas é isso. Não bata de frente com a questão. A gente tenta bater de frente para fazer o máximo de ajuda possível. Né? A gente quer ajudar vocês aí, porque existem inúmeras respostas, nada 100%, não contem, né? nunca, eu sempre digo, nunca respondam a prova contando que vai caber recurso. Na verdade, tem que contar que não vai caber. Porque mesmo que caiba, e geralmente caiba, é muito difícil eles anularem alguma coisa. Né? A não ser que a prova seja muito mal feita, porque aí a gente viu que teve o quê? Umas 10 questões. Teve um monte de coisa anulada. Né? Pegando ali, revalida aí na média, né? Que tá com essa disputa. Não vamos entrar nessa nessa questão. Mas do Enamed teve ali, né? Quase 10, 12, 20, que sei lá quantas questões anuladas, né? Mas é isso. Olha que eu gostaria de avisar que estamos chegando ao fim do nosso episódio. Terminamos num clima filosófico. Né? Um clima para cima. Nossa, isso, né? Só faltou falar o quê? De Platão. Exatamente. Para você que achou que a gente seria o quê? Cancelado? Talvez. Por favor, né? Dá uma força pra gente aqui. Mas senta o dedo no like, toca o dedo no like. Aí, manda pra papai e mamãe. Manda pra papai. Às vezes não, papai não, né? Mamãe não. Mas manda aí pros seus amigos, pra todo mundo, e assiste. Fica aqui ligado nos próximos episódios, que tem essa temporada tá demais. E, a depender do que vocês digam, a gente volta ainda mais tóxico na próxima. E se vocês quiserem, a gente pode criar, eu vou deixar aqui, fica só em off entre a gente, mas a gente vai criar um quadro somente eu e a Yasmin, tudo bem? Eita. Então, assim... A gente podia responder perguntas de audiência. Já pensou que coisa maravilhosa? Exato, vocês podiam mandar causos da vida. A gente coloca um sincerão aqui, ó. Verdade nua e crua, metendo pau em vocês, tudo bem? Na vida de todo mundo aqui. Todo mundo, a gente se mete na vida de todo mundo. É isso, tudo bem? Então, assim, se vocês quiserem, coloca lá no Instagram. Embaixo, coloca no Insta. E aqui também, né? Coloca aqui, quero um quadro Guilherme e Yasmin numa verdade nua e crua. Isso! E com isso a gente dá o nosso tchau e ficamos aqui com um beijo pra vocês. Até o próximo episódio do nosso Revalida Cast, que temos aqui, caso vocês estejam nos vendo pelo YouTube, tem essas fotos que tá todo mundo bonito, a gente tá zoado. Eu tô ali atrás do Acre. Eu tô assim, ó. Eu tô atrás do Acre ali, ó. Eu tô assim, ó. Pessoal do Acre, por favor, pode ali, ó. O Guilherme tá ali, Eu sou bem mais afeiçoado aqui, ó, presencial YouTube, né? Eu tô ali atrás do Acre. Tá vendo? Aí, tá vendo? Então é isso, gente. Um beijo. Até a próxima, né? Até a próxima. E se você está vendo esse podcast, provavelmente a gente sobreviveu a ele. Talvez venha depois um disclaimer aqui no final, um aviso. Os professores foram presos depois da liberação do episódio. Demitidos, talvez. Eu acho que não, a gente se comportou bem. Acho que não, acho que a gente tá bem comportado. Eu falei pouco palavrão. Pouquíssimo. Um beijo, gente. Beijo, gente. Até a próxima.